Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. No que você ainda está pensando? Mamãe ficou ao lado de Leslie e ela não conseguiu dizer nada. Hoje eles descobriram onde a garota quer ir para a faculdade. Você vai ficar calada? Perguntou a mãe, e sentou-se em frente, para não ficar em cima da alma da filha. Mãe, por que está me incomodando? Já lhe disse que não consigo me decidir. Leslie, quando estava na escola, fez sua escolha na 7ª série, quando especialistas de escolas e institutos especializados vieram visitá-los. Ela adorava a maneira como os médicos falavam sobre seu trabalho, o que faziam e tudo mais. Foi então que, aos 13 anos de idade, ele decidiu que definitivamente seria médico. Por isso, quando começou a estudar química, começou a estudá-la a fundo, fazia todas as tarefas, e também ia ver sua professora à noite para resolver problemas junto com ela e explicar o que não entendia. Tanto ela quanto a professora tinham certeza de que Leslie entraria facilmente no ensino médio quando terminasse a escola e estudaria bem. Mas não era para ser assim. Na 9ª série, Leslie conheceu Harvey, e agora ele se opunha a que ela cursasse o ensino médio. Afinal de contas, são muitos anos de estudo, e depois outro internato, e eu nem queria pensar nisso. Bem, diga-me, por que você é contra isso, já que vamos morar na mesma cidade? Ela lhe disse. Leslie, eu já lhe contei tudo, há muitas opções diferentes onde você pode ir estudar. Não, você escolheu esta, a mais difícil, disse a ele. E agora ela tinha que escolher entre uma instituição de ensino superior ou sua pessoa favorita. Os documentos foram enviados tanto para a escola de ensino médio quanto para a universidade. É claro que sua mãe não sabia, ela só conhecia aquela sobre a qual eles sempre falavam. Bem, é isso, mamãe, estou indo embora, os exames são hoje, a garota se despediu em casa. Espere, você não quer que eu vá com você, para apoiá-la? Perguntou a mulher. Não, Harvey vai me levar e me apoiar também. Leslie sabia que estava traindo a mãe, mas não queria contar nem dizer nada. Ela e Harvey decidiram que contariam a ele mais tarde, quando já fosse tarde demais para fazer qualquer coisa. Harvey, você tem certeza de que eu devo ir para a faculdade? Eles estavam se aproximando da cidade e Leslie ainda tinha suas dúvidas. Você está tentando fazê-la mudar de ideia? Ele olhou para ela. Sim, claro que não, é que eu sonhei com isso por tantos anos, me preparei tanto e agora desistir do meu sonho assim, e ela olhou para frente e não olhou para ele. Então, parece-me que você e eu já decidimos tudo e, se agora você se recusar a ir para a universidade, acho que teremos que nos separar. Ela deu a ele algumas condições estranhas. Pare o carro. Ela exigiu. Eles pararam no meio-fio. Leslie soltou o cinto de segurança e se virou para o jovem. Diga-me, por que você se opõe? Mais uma vez, ela queria ouvir uma resposta clara do jovem. Você sabe que, mesmo que termine o ensino médio, não vai trabalhar em lugar nenhum. Eu simplesmente não vou deixar você fazer isso, disse ele com confiança. Por que não? A mente da garota se encheu de perguntas. Como você não consegue entender, um homem tem que sustentar sua esposa. Você ainda é muito jovem, por que precisa disso? Você estudará 2 anos na faculdade de medicina, se formará, obterá um diploma, terá uma educação e depois. Bem, você saberá o básico, se alguém ficar doente, você dará os primeiros socorros, se não, eu providenciarei para você. Ele sorriu, recostou-se no banco, colocou as mãos no volante e olhou para a frente. Você tem alguma ideia do que minha mãe dirá depois disso? No momento, eu só tinha medo de uma coisa. O que me importa o que sua mãe vai dizer, e você não deveria se importar, pois, de sua parte, ele também não entendia por que essa garota era tão agarrada àquele colégio. Ok, vamos lá, Leslie afivelou o cinto de segurança, sentou-se direito e olhou pela janela. Havia vários pensamentos em sua cabeça, mas agora, talvez por causa de sua juventude, entre estudar na escola de ensino médio e sua escola favorita, ela escolheu essa. Naturalmente, a garota entrou com facilidade,
pois os exames eram muito fáceis. Agora ela estava matriculada na faculdade de medicina, tinha um dormitório, mas como Harvey morava na cidade, ela disse que iria morar com ele. Quando pretende contar para sua mãe? Perguntou o jovem. Não pretendo contar nada a ela, se ela descobrir, ela vai descobrir, e se não descobrir, não vou contar nada a ela, disse a garota. Vejo que você está ficando cada vez mais ousada. Ele riu para ela. Agora, todas as tardes, Harvey saía para algum lugar, e Leslie ficava sentada e se preparava para as aulas. Sim, eu não podia dizer nada, também era interessante estudar aqui, mas ainda assim, o ensino superior e o ensino médio eram fundamentalmente diferentes um do outro. Sexta-feira, com os amigos, vamos para o campo, enquanto está quente, devemos ter tempo para relaxar, Harvey disse a ela uma vez. Sexta-feira eu não posso, respondeu a garota. Por que não? Ela não entendia. Bem, por exemplo, eu estudo e na sexta e no sábado tenho aulas, não posso faltar, ela respondeu. Talvez, até certo ponto, Leslie tivesse uma síndrome de menina excelente, por isso sempre fazia tudo certo. E agora, por ter traído sua mãe uma vez, ela se sentia mal. Sim, não invente, que aulas, o estudo acabou de começar, o que eles dão a você lá, algumas coisas básicas que você já sabe há muito tempo e ela tratava sua educação como algo frívolo. Harvey, por que não vamos no sábado à noite, levamos todos para lá e vamos embora mais tarde? Ela perguntou a ele. Que sábado à noite? Ele não aceitou um ou não como resposta. E dessa vez Leslie não conseguiu resistir. Ela não havia dito nada a ninguém. Ela simplesmente não foi à aula na sexta-feira. Eles foram para o campo. A garota não conhecia os amigos de Harvey, portanto não estava muito interessada neles. Ela se sentou e pensou que seria melhor se estivesse na escola agora, e no sábado ela mesma iria visitá-los. O que estamos fazendo aqui? Harvey se aproximou dela. Você só fica com eles, não chega nem perto de mim, disse ela a ele. Eles são meus amigos, é por isso que eu saio com eles. Ela não entendia qual era o problema de Leslie. Um dia depois, elas chegaram em casa. É claro que, na segunda-feira, o comissário perguntou à garota por que ela não estava no parque, e ela disse que era por motivos familiares, então ela estava ausente. Depois de algum tempo, caiu a primeira neve. Os mesmos amigos convidaram o casal para sua casa de campo, disseram que se sentariam na casa e, do lado de fora, assariam carne. Harvey, você percebe que agora vou ter que faltar 2 dias novamente? Ele percebeu que tanto Harvey quanto seus amigos estavam trabalhando. E nas noites de sexta-feira, quando estavam livres depois do trabalho, eles podiam se dar ao luxo de sair, mas ela não. Leslie, e quanto aos seus estudos? Ela não percebeu nada. E dessa vez a garota ouviu. E quando ela começou a repetir isso cada vez mais vezes, o diretor da classe de Leslie não teve outra escolha a não ser chamar a mãe dela na escola. Você sabe por que estou sendo chamada à sua escola? Perguntou a mãe dela no fim de semana. Acho que sim, respondeu a filha, que não olhou nos olhos da mãe. Por que a senhora não me explica? Perguntou a mulher. Quando chegar lá, você descobrirá por si mesma. Leslie estava envergonhada de admitir o que havia feito. Talvez tenha sido aí que tudo começou, o rompimento entre mãe e filha. Na segunda-feira, elas foram estudar juntas, e quando a mãe foi para o escritório, onde já estava esperando, a filha saiu para outras aulas. Olá, Selena entrou pela porta da sala de aula. E a mãe de Leslie, sua supervisora, a cumprimentou. Sim, ela se sentou na cadeira à sua frente. Não posso dizer nada de ruim sobre sua filha, ela é uma boa aluna, suas notas são excelentes. Mas, semana após semana, ela falta 2 ou 3 dias, não vem à aula, disse-lhe a recepcionista. Hoje à noite vou conversar com ela e acho que isso não acontecerá novamente. A mãe estava em um estado de espírito tão perturbado que ninguém conseguia descrever. Ela saiu primeiro da secretaria e depois da própria escola, sentou-se em um banco e decidiu esperar sua filha aqui. Leslie saiu com suas amigas, viu sua mãe e foi imediatamente até ela. Seu coração batia freneticamente em seu peito.
E daí que você estuda em uma escola normal? Perguntou Selena, que ainda não sabia que a filha não estuda onde ela pensava que estudaria. Mamãe, não comece, já se passou mais da metade do ano, qual é o problema agora? Ela se sentou ao lado de Selena e novamente não olhou para ela. Ok, vamos até seu Harvey, estou prestes a contar tudo a ele, disse a mulher. Mamãe, talvez você não deva. Ela queria impedir sua filha. Sim, como assim, não? Pensei que ele fosse um cara maduro, com a cabeça no lugar, você precisa de uma educação, uma cabeça tão brilhante. Você poderia facilmente entrar, estudar neste instituto e depois encontrar um bom emprego. E agora você vai trabalhar como enfermeira em um hospital? Selena gritava para cima e para baixo na rua. Mamãe, por favor, não grite. Leslie olhou ao redor. Ela se sentiu envergonhada diante das pessoas que entravam e saíam das portas da universidade. Você não teria vergonha de levar os patos para os doentes? Sua mãe tentou constrangê-la. Eles pegaram o ônibus, chegaram ao ponto certo, desceram no ponto certo e caminharam até a casa onde Harvey e Leslie moravam. Não havia ninguém na casa, então sua mãe se sentou em uma cadeira e cruzou os braços sobre o peito. Você vai ficar sentada aí? Perguntou a filha. Não vou a lugar nenhum, vou esperar por ele, respondeu ela. Bem, por que a senhora se opõe tanto a que fiquemos juntos? Eu estudei na universidade e, se tiver tempo depois, posso ir para o ensino médio, disse a menina. Ela estava prestes a chorar. Como você não consegue entender, bobinha, você é tão jovem agora e está pensando no lugar errado. Em alguns anos, seu Harvey vai deixá-la e você não terá uma carreira ou uma educação. A mãe olhou para a filha, mostrando que não lhe desejava mal algum. Mamãe, o Harvey nunca vai me deixar, disse Leslie ingenuamente. Sim, sim, veremos, desde que você não o abandone, disse a mulher com firmeza. Naquele momento, as portas se abriram e houve um sussurro no corredor. Harvey, é você? Leslie foi por ali. Sim, olá, estou muito cansado, quero comer e descansar. Ele entrou no quarto e viu Selena. Bem, olá, futuro genro. Disse ela sarcasticamente. Olá, o que você está fazendo aqui? Ele não entendeu. Aqui, chamado para estudar, como eu pensava no ensino médio, mas não, em algum escritório de Charasquina, para dizer que minha filha está faltando à escola, não por sua causa. Ele se levantou e olhou diretamente para o jovem. Se você está com esse humor, não tenho a menor intenção de falar com você, respondeu ele, e foi trocar de roupa. Não, você vai me ouvir. Ela o segurou pelo braço. O que mais há para fazer? Ele olhou para Selena. E nada, já que ela escolheu você, e não o instituto, então seja gentil, deixe-a pelo menos estudar aqui para obter um diploma normal, e depois, a qualquer momento, ela pode pegá-lo e entrar no instituto, falou a mãe de Leslie. E daí, eu não dou a ela, ela fica sentada em casa o dia todo, ela se prepara, ela lê, ela vai à biblioteca às vezes e Harvey não entendeu. Bem, e quanto às faltas, de quinta a domingo, bem, sexta-feira? Ele o lembrou. Ah, e quanto às faltas que ocorrem no sábado, todo mundo tem o dia de folga, Harvey franziu a testa. Então, ou chegamos a um acordo amigável ou, Leslie, você vai se mudar para o dormitório, a mãe se voltou para a filha. O que há de errado com meu apartamento? Harvey não a entendeu. Não estou satisfeita com o apartamento, não estou satisfeita com você, disse a mãe diretamente nos olhos dele. Depois olhou para o relógio, percebeu que ainda tinha tempo para o último trem, então pegou suas coisas, acenou para os jovens e saiu do apartamento. O conhecimento de Harvey e Leslie já havia sido muito espontâneo. Na época, a garota estava na 9ª série. Era o fim da primavera, os estudos estavam chegando ao fim, as férias de verão se aproximavam. Maria foi visitar sua avó no fim de semana. Elas eram vizinhas de Leslie, portanto, as meninas eram amigas desde a infância. Maria vinha visitar a avó com frequência. Com a vizinha, elas logo encontraram uma linguagem comum. Aqui e hoje batiam à porta e, na soleira, havia uma garota feliz. Leslie, olá. Eles se abraçaram.
Vamos fazer uma caminhada hoje? Perguntou Maria. Não faço ideia, ela deu de ombros, percebeu que amanhã era um dia de folga, sem dever de casa para fazer, ela poderia sair para passear, mas tinha medo de que sua mãe não a deixasse ir e Selena deu à luz sua filha tardiamente, então agora ela estava criando com muito rigor. Ora, quando é que eu volto? Venho aqui uma vez a cada 5 anos e você não pode nem sair para passear comigo. Maria se mostrou ofendida. Ok, espere, Leslie voltou para o apartamento. Ela foi até a mãe, que estava sentada no sofá. Quem está aí? Perguntou a mulher à filha. Maria se aproximou de sua avó, ela a chamou para passear, posso ir com ela? Perguntou Leslie. Você pode, mas só por pouco tempo. Selena não suportava não ser ouvida ou não fazer o que ela queria. Ok, vamos demorar algumas horas e eu estarei em casa, prometeu a filha. Ela rapidamente trocou de calça, calçou os chinelos e se preparou para sair. Então, eles deixaram você ir? Perguntou Maria. Bem, como você pode ver, Maria estendeu os braços para o lado e mostrou que estava pronta para ir. Bem, vamos lá, pessoal. As meninas desceram à entrada da garagem. Elas andaram pela cidade por um tempo, depois voltaram ao pátio e se sentaram à mesa. No próximo fim de semana é meu aniversário, você virá? Perguntou Maria à sua amiga. Não sei, se minha mãe deixar. Maria morava na cidade onde Leslie queria estudar. Ficava a apenas 30 minutos de trem, mas mesmo essa distância era suficiente para que sua mãe não a deixasse ir. Se você quiser que eu vá falar com Selena, tenho certeza de que ela não poderá recusar, disse Maria a Leslie. Não, deixe-me falar com ela primeiro e depois, se não der certo, você virá em meu socorro, ela sorriu. Ok, tudo bem, então, eu espero você no sábado, apenas venha cedo no segundo trem na hora do almoço para me ajudar a arrumar a mesa, pediu Maria. Ok, tudo bem, elas ficaram sentadas do lado de fora por um tempo e, juntas, foram para o corredor. Leslie não falou com a mãe naquela tarde porque precisava pensar melhor. Ela estava na escola desde segunda-feira e, na quarta-feira, quando não conseguia pensar em nada enquanto ela e Selena jantavam na cozinha, ela decidiu conversar. Mamãe, Maria faz aniversário no sábado, ela está me convidando. Leslie sentou-se para comer macarrão. E onde ela vai comemorar? Naquele momento, algo estava cozinhando no fogão, a mulher congelou e se virou para a filha. Bem, onde? Em casa. Leslie entendeu que sua mãe estava se referindo à avó de Maria. Leslie, você tem certeza? A mãe sentou-se em um banquinho perto da mesa. Mamãe, algumas delas vão estudar lá depois da 9ª série. Elas vão morar lá separadamente em um dormitório, vão voltar para casa sozinhas, e a filha começou a contar, dando a entender que já era independente. Ok, eu confio em você. Você tem uma boa cabeça sobre os ombros, então vá, mas no domingo, no primeiro trem de volta, estabeleça as condições, Selena. Ok, tudo bem, Leslie não imaginava que conseguiria persuadir a mãe tão facilmente. Depois disso, nos 2 dias que faltavam até sábado, a garota se preparou para a viagem. Ela sabia que seus amigos estavam indo ver Maria, então tinha que escolher uma roupa decente. No sábado, quando as aulas terminaram, ela foi para casa, deixou a mochila, pegou a bolsa e foi para a estação de trem. No caminho, a garota não pensou em nada. Na estação, é claro, não havia ninguém esperando por ela, porque Maria não sabia exatamente quando sua amiga chegaria. Mas ela mesma sabia como chegar até sua amiga. Leslie chegou ao ponto de ônibus, entrou no primeiro ônibus e saiu. Oi, afinal você está aqui. Maria ficou feliz ao ver sua amiga. Eu também estou surpresa. Quando contei à minha mãe sobre o aniversário, ela me deixou ir facilmente, ela nem parou, Leslie admitiu para ela. Isso é bom, significa que os pais veem que estamos crescendo e começam a confiar em nós. As meninas foram para a cozinha, onde a mãe de Maria estava preparando vários pratos. Olá, Sofia, cumprimentou sua convidada. Oh, Nastenka, entre, agora o papai vai desmontar a mesa na sala de estar e depois você vai colocá-la, ordenou a mulher. Sim, camarada general, disse Maria rindo. Agora eles estavam na cozinha cortando salsichas, queijo,
pão e vários legumes para colocar na mesa. A mãe de Maria estava ocupada com o fogão no momento, ainda havia muito a fazer. Depois, como haviam combinado, o pai dela pôs a mesa. Maria passou a toalha de mesa e a colocou. A essa altura, os aperitivos que as meninas haviam cortado tinham sido levados para a sala de estar, e Sofia disse que eles serviriam a comida quente à noite, para que não esfriasse. Os convidados deveriam chegar às 7 horas, portanto, às 6 horas, o pai e a mãe da aniversariante começaram a fazer as malas. É isso aí, meninas, estamos indo embora, vocês já estão aqui, não vamos nos estragar. A mãe deu um beijo na filha, parabenizando-a mais uma vez pelo aniversário. O pai ficou ali, sorrindo, pois entendia que todas eram jovens e quase todas tinham a mesma coisa. Maria, quem está vindo te ver? As meninas tinham sido deixadas sozinhas no apartamento e agora estavam indo para o quarto. Algumas amigas da escola, meninas do parquinho e rapazes que eu conheço, ela começou a listar. Que tipo de rapazes? Leslie se perguntou, ela nunca tinha ouvido Maria dizer que era amiga de alguém. Sim, bem, eles também são conhecidos, minimizou a aniversariante. Tudo estava pronto. Os convidados começaram a chegar, um. Eles deram presentes, disseram palavras bonitas para Maria. Depois, todos se sentaram à mesa. Estamos secos hoje? Um dos meninos olhou para a mesa, onde não havia nada além de compota. Por que não? E Maria se levantou da mesa. Ela trouxe da cozinha uma cerveja que seus pais haviam comprado para ela e se permitiu relaxar um pouco. Oh, isso é diferente. Os jovens imediatamente começaram a rir. No início, tudo estava indo bem. Maria e Leslie foram até a cozinha, colocaram a comida quente nos pratos e a distribuíram aos convidados. Todos se sentaram e começaram a se conhecer. E então, quando os jovens se cansaram de ficar sentados à mesa, decidiram agitar um pouco as coisas, ligaram a música e começaram a dançar. A luz estava apagada, acesa apenas no corredor, e pela porta entrou um pouco na sala. Olá, você veio de fora? Em algum momento, um dos jovens se aproximou de Leslie. Sim, ela acenou com a cabeça. Eu, Eric, ela sorriu. Eu sei, Leslie olhou para ele, sem entender por que ele estava lhe dizendo seu nome novamente, já que todos haviam se conhecido no início da noite. Bem, para lembrá-la de seus nomes, caso não se lembre, somos muitos e você está sozinha, disse ele. Ele tinha uma garrafa de cerveja na mão. Leslie, vamos para a cozinha conversar, Maria a chamou. Quando Leslie foi até lá, viu que uma das moças que estava visitando sua amiga estava sentada na cozinha. Assim que ela entrou, a porta se fechou imediatamente. Você está dando em cima do meu namorado? Perguntou a garota sentada na cozinha. Leslie se lembrou freneticamente do nome dele. Quem está dando em cima de quem? De qualquer forma, ele é meu, e se você se aproximar dele novamente, vai descobrir o que vai acontecer com você. Leslie se levantou e saiu da cozinha. Leslie finalmente se lembrou de seu nome. Sim, isso dói, preciso do seu, Leslie já disse a si mesma e ela voltou para a sala. Todas as crianças estavam sentadas, algumas em uma cadeira, outras no sofá, algumas estavam dançando. E quando a música rítmica começou a tocar, todos se levantaram novamente. Ela falou com você? Eric se aproximou dela novamente. Não precisa se aproximar, está provocando-a de propósito? Perguntou Leslie. Vamos lá, é só ela que pensa que eu sou o namorado dela, não sou, disse ele à garota. Você não entendeu, e nesse momento Leslie voou até ela e a agarrou pelos cabelos. Me solte. Leslie a soltou e olhou para Maria. Ela se afastou e não disse uma palavra. Eu já lhe disse, Deus a livre de se aproximar dele. Leslie repetiu novamente. Maria, o que está acontecendo aqui? Leslie não entendeu. E não há motivo para dar em cima dos meninos de outras pessoas. Ela ficou do lado das amigas. O que? Eu não esperava isso de você, e Leslie correu rapidamente pelo corredor. Ela pegou sua jaqueta, calçou os sapatos e saiu correndo.
Ela se sentou em um banco no pátio e chorou porque não conseguia mais segurar a emoção. Quando se acalmou um pouco, percebeu que já era tarde e não podia ir para casa, mas não queria voltar para a casa de Maria. O que vou fazer agora? Ela começou a olhar em volta. Leslie já estava pensando em ir para a estação e esperar o primeiro trem. Ela ficou sentada no banco por um tempo, pensando que a amiga ainda sairia atrás dela, porque percebeu que Leslie estava em uma cidade estranha, não tinha para onde ir. E assim, quando as portas da frente se abriram, Leslie se levantou do banco, sorriu e caminhou em sua direção. Mas não era Maria, era um homem jovem. Então Leslie voltou para o banco. Estava ficando mais frio lá fora. Ela fechou o blusão, tremeu e decidiu que agora esperaria o homem sair do pátio e ir para a delegacia de polícia. Olá, por que está sentada aqui? Ele se aproximou dela. Leslie não entendeu por quê, mas começou a se arrepiar por dentro. Talvez estivesse com frio, talvez estivesse assustada, não estava claro naquele momento. É que nós brigamos na festa de aniversário de um amigo, então eu saí para tomar um pouco de ar, ela o repreendeu. Você está tremendo como uma folha ao vento, ela tirou o casaco leve e o jogou sobre os ombros. Obrigada, ela não esperava tal gesto da parte dele. O cara se sentou ao lado dela, era óbvio que ele também não estava com calor. O que você vai fazer? Perguntou ele novamente. Não sei, Leslie então se virou para ele e olhou em seus olhos. De alguma forma, ela não estava com medo desse cara, pelo contrário, ela acreditava nele. Venha comigo, ele estendeu a mão, puxou-a para dentro do carro, abriu as portas, sentou-a no banco do passageiro, depois sentou-se atrás do jornal e ligou o aquecedor. Precisa de uma carona para algum lugar? Ele perguntou. Meu nome é Leslie, ela percebeu naquele momento que eles ainda não se conheciam e que ela já estava sentada no carro dele. E eu sou Harvey, disse ele e sorriu porque também havia notado isso. Sabe, eu moro na cidade vizinha, não tão longe, mas também não tão perto. Ela se afastou dele e olhou pela janela. Não tem problema, eu lhe dou uma carona agora. Ela deu de ombros, e eles saíram do pátio. Leslie estava dirigindo e a única coisa em que pensava no momento era que Maria não se importava onde ela estava ou o que estava acontecendo com ela. Ele nem mesmo tinha saído atrás dela para impedi-la. Afinal de contas, sua amiga estava indo vê-la. Se algo acontecesse com ela agora, a busca por Maria começaria. Então Harvey levou Leslie para casa, mas ela ainda estava preocupada. O que você está fazendo? O jovem percebeu a confusão dela. Olhe, o que vou dizer à minha mãe agora? Por que voltei para casa agora? Por que voltei para casa e quem me trouxe aqui? Ela olhou para ele com medo. Ele olhou com olhos tão bondosos e foi tão decente que Leslie não pôde deixar de acreditar nele. Mais tarde, quando se lembrar desse encontro, ela se perguntará como não teve medo, sentou-se com um estranho no carro, foi a algum lugar e até passou a noite com ele. Mas, naquele momento, a garota não pensou nisso. Eles realmente ficaram em algum lugar, conversaram, passearam e, às 7 horas da manhã, quando o primeiro trem estava prestes a chegar, o rapaz a levou até a entrada. Eu o verei novamente? Perguntou ela. Bem, se você vier, é claro que sim, Leslie sorriu para ele e saiu do vagão. Claro que sim, para uma garota tão bonita, tente não vir, ele sorriu, piscou para ela enquanto ela olhava para a entrada e acenou. Depois disso, Harvey só chegou uma semana depois. Ele bateu na porta, ela abriu e saiu para o patamar. Por que você está com tanto medo? Perguntou ele, como da última vez. Por que você veio? Minha mãe está em casa e, se ela ouvir, não me deixará ir a lugar nenhum, disse ela calmamente. E como ela iria informá-lo de que havia chegado? O jovem não entendeu. Bem, você teria esperado lá fora, teria ido dar uma volta, nós nos encontraríamos, sugeriu Leslie. E se eu não tivesse feito isso? Ela sorriu, colocou o dedo nos lábios e apontou para baixo. Já estou indo, ela acenou com a cabeça para indicar que havia entendido. É isso, vou esperar por você no carro, disse ela, começando a descer as escadas.
Quando Leslie voltou ao apartamento, sua mãe naturalmente perguntou quem estava lá. Sim, bem, os garotos da classe passaram por aqui e me perguntaram se eu não tinha anotado meu dever de casa hoje, disse a garota despreocupadamente. E quanto a você? A mãe percebeu que, muito provavelmente, a filha estava mentindo, pois como ela poderia não ter anotado a lição de casa e, se ela anotou, por que não a entregou a eles? Nada, é isso, mamãe, vou me trocar e dar uma volta, disse a filha com um gesto. Como sair e com quem? Perguntou Selena. Bem, fique com as meninas, como sempre. Que tipo de interrogatório você fez comigo? Ela não entendeu. Leslie, acho que você está escondendo alguma coisa de mim, adivinhou a mãe, mas não queria dizer de antemão que a filha lhe contaria. Mamãe, não tenha muitas esperanças. Leslie trocou de roupa rapidamente e saiu do apartamento. Às 9 horas para estar em casa, sua mãe olhou para trás. Certo, Leslie olhou para cima. Ela olhou para o relógio, eram 6 horas da tarde. A garota saiu da entrada da garagem, viu o carro de Harvey, correu até ele e sentou-se no mesmo lugar em que havia se sentado quando ele a trouxe. Como estão as coisas com sua mãe? Perguntou ela. Nada, você sabe como ela é rígida, um passo para a esquerda e um passo para a direita é um pelotão de fuzilamento, disse Leslie. Estou vendo, Harvey balançou a cabeça. Esta noite estou livre até às 9 horas, disse ela, sentindo-se culpada. Até às 9, então até às 9 temos 3 horas livres, ele estava otimista. Para onde estamos indo? Perguntou Leslie. Bem, você deveria me dizer, estamos na sua cidade, não na minha. Ela riu. Vamos, como se você não conhecesse nada aqui, a garota deu um tapinha no joelho dele. Venha, venha, tem uma bela cafeteria aberta, vamos nos sentar lá um pouco, ele a convidou e Leslie se sentiu muito adulta e orgulhosa por estar em um carro com um jovem. Se seus colegas de classe pudessem vê-la agora, ficariam com inveja. Mas, felizmente, não havia ninguém na cidade hoje. Como Harvey havia prometido, eles se sentaram em uma lanchonete por um tempo, mas estava entediante, então voltaram a dirigir pelas ruas. Eles dirigiram de um lado para o outro e, às 9h30 da noite, estavam voltando para o quintal de Leslie. Quando entraram na entrada da garagem e estavam se despedindo, Selena se aproximou deles. Olá, jovem, disse ela a Harvey em um tom que deixava claro que não haveria conversa alegre agora. Oi, meu nome é Harvey, sou amigo de sua filha, ele olhou para ela. Estou vendo quem você é, ele desviou o olhar para Leslie. Ok, saia do carro, vá para casa e eu preciso falar com você, ela ordenou à filha enquanto olhava ameaçadoramente para o jovem. Mamãe, por favor, Leslie implorou. Eu disse para você ir para casa. A mulher não queria ouvir nenhuma reclamação. Ela deu a volta no carro, abriu a porta, deixou Leslie sair e se sentou em seu lugar. Harvey, você sabe quantos anos minha filha tem? Ela iniciou a conversa. Eu sei, mas não faço nada, ela se sentou olhando para a frente. É claro, entendo tudo, o carro, a idade, provavelmente, há um apartamento, mas ela ainda é uma adolescente, estuda na 9ª série, para onde você está indo, não entendeu a mulher. Bem, ela já terminou o 9º ano, Harvey a interrompeu. Ela está quase terminando, Selena o corrigiu. Tudo bem, o que você quer? Ele perguntou à mulher. Tirar minha filha de cima de mim, respondeu ela com sinceridade. Bem, e se estivermos apaixonados? Sugeriu ele. Que amor, quantas vezes vocês já se viram? Perguntou Selena. Hoje é a 2ª vez, mas em tão pouco tempo já consegui perceber que não me importo com sua filha. Ele agora se virou para Selena Semyonovna e a olhou nos olhos. Muito bem, chega de conversa. Eu já disse que sou contra o relacionamento de vocês. Ela mostrou que essa era sua última palavra, abriu a porta e saiu do carro, dirigindo-se para a entrada da garagem. Em casa, começou uma confusão pior do que a que houve no carro com Harvey. Quando sua mãe chegou, Leslie estava sentada no sofá do quarto esperando por ela. Mamãe, eu o amo. Ela se levantou para cumprimentar a mulher. Mais um, e ela tirou os sapatos de Selena.
O que você quer dizer com isso? Sua filha não entendeu. Esse aí grita que também te ama, mesmo que vocês só tenham se visto 2 vezes. A mulher não quis discutir, entrou na sala, sentou-se no sofá. Leslie estava chorando. Por que está derramando lágrimas? Você precisa estudar, se matricular, e ele? O que ele pode lhe dar? Sim, ele tem um carro, mas não sei onde ele conseguiu, onde ele trabalha, quem ele é em geral, não sei nada sobre ele e eu já o amo. Ela levantou as mãos da mãe. Mamãe, ele é bom, eu sinto as pessoas, quando nos conhecemos, eu poderia ter tido medo, não acreditar nele, mas por alguma razão, eu acreditei nele, comecei a contar para Leslie. Então, eu não sei de nada, mas vocês não estão mais namorando, e na conversa deles, Selena colocou um ponto final no assunto. Mas Leslie não podia deixar isso passar. Agora que as férias de verão haviam começado, ela estava saindo. Harvey já sabia que não deveria mostrar o rosto à mãe. Eles se encontrariam em algum lugar do quintal, combinariam onde se encontrariam e só então ela iria até lá e ele viria. Todo esse tempo eles estavam juntos. Sua mãe o via um pouco, mas não conseguia mantê-los separados. Leslie, perceba que você está fazendo uma besteira. Selena dizia a ele. Mamãe, esse é o meu problema, eu o amo, estamos juntos há quase 1 ano e sei que vamos ficar juntos. Harvey me ama, ele está disposto a fazer qualquer coisa por mim. Com essas palavras Leslie não conseguia parar de chorar. Eu conheço o cara, ele vai me usar e vai embora. A mulher não conseguia se acalmar. Ela percebeu que esse amor não levaria a nada de bom. E agora, quando sua filha tinha que se matricular, ela não conseguia se decidir. Selena estava novamente convencida de que estava certa. Quando Leslie foi embora sem ela depois da 11ª série, ela já suspeitava que algo estava errado. Mas ainda restava alguma confiança em sua filha, então ela deixou ir com ele. A essa altura, a mulher, pode-se dizer, já havia aceitado um pouco o fato de o casal estar junto. Mas agora, quando a escola a chamou e disse que sua filha estava faltando às aulas e tudo mais, ela percebeu com certeza que esse homem não era páreo para ela. Eles tinham que se separar imediatamente. Depois de conversar com Harvey em casa sobre o fato de sua filha estar faltando às aulas e de ela ter que estudar, Selena pegou o trem e tudo mais que tinha que fazer era estudar. Selena pegou o trem e, durante todo o caminho para casa, pensou no que como fazer para afastar a filha desse namorado. Ela elaborou um plano e queria colocá-lo em ação no próximo fim de semana. Leslie, você? Ela ligou para ela na quinta-feira à noite. Sim, mamãe, há algo errado? A garota ficou animada. Sim, eu me sinto muito mal, você pode vir para casa? Perguntou Selena, porque ultimamente Leslie também tinha parado de vir vê-la nos fins de semana. Olha, o Harvey tinha planos, eu nem sei, e disse a menina, e a mãe do outro lado do telefone estava ficando irritada. Você trocaria sua própria mãe, como todo o resto, por ele? Ela não conseguiu se conter. Ok, mãe, vou pensar em alguma coisa e com certeza vou, Leslie respondeu e desligou o telefone. Depois dessa conversa, ela ficou esperando por Harvey. Ela precisava conversar com ele. Ela nunca teve segredos com ele, então agora queria lhe contar toda a verdade. Harvey, vou passar o fim de semana na casa da minha mãe, disse ela, olhando-o nos olhos. Que mãe? Você e eu estávamos indo para a casa de um amigo, ele fez uma cara de surpresa. Veja, ela ligou dizendo que não estava se sentindo bem. Leslie parou de falar porque não sabia o que dizer em seguida. Ok, quer uma carona? Perguntou ela. Não, eu dirijo, porque você sabe como ela se sente em relação a você, ela vai ficar ainda mais agitada, vai ser ainda pior, ela agora estava pensando na condição da mãe. Ok, vou passar o fim de semana sem você, Harvey deu as costas, mostrando à namorada que estava ofendido com ela. Na sexta-feira, depois da escola, Leslie queria pegar o trem, mas não conseguiu, então foi para casa. Somente no sábado de manhã ela foi para a casa da mãe. No caminho, ela se perguntou como seria o fim de semana e o que faria se sua mãe se machucasse gravemente. Mamãe, cheguei. Leslie entrou na casa.
Oi, entre. Sua mãe ainda estava jogando, ela disse que não estava se sentindo bem, ela deveria ter mostrado a ela. O que há de errado com você? Por que não chamou uma ambulância? Perguntou a filha. É assim, um pequeno mal-estar, eu só queria ver você, disse a mulher. Leslie foi até a cozinha, viu que havia algo cozido, voltou para o quarto, repreendeu a mãe pelo fato de ela estar tão mal e ainda estar cozinhando. Está tudo bem, sente-se, disse-lhe a mãe, dando um tapinha na mão ao lado dela. Leslie sentou-se na beirada do sofá onde sua mãe estava deitada. Ambas estavam em silêncio. Hoje a noite transcorreu normalmente, a garota até queria sair para encontrar os amigos, mas no último minuto mudou de ideia. E no domingo de manhã, a mãe recomeçou a gravar o disco. Leslie, por favor, pense bem, esse homem realmente vai arrastá-la para baixo, ela começou a contar sobre Harvey. Mamãe, de novo a mesma coisa? Ele se virou para ela, com medo de sacudir a mulher. Sim, estou fazendo isso por mim, por você, porque estou preocupada, ela disse a ele. Estamos bem, eu vou me formar na faculdade, vamos nos casar e ter uma família maravilhosa, explicou Leslie. Você não vai ter nada. Minha mãe se levantou do sofá. Ah, então é assim que você se sente mal, agora Leslie tinha acabado de perceber por que tinha sido chamada. Quero que você se mude para o dormitório, disse a mulher com firmeza. Eu não quero que você se mude, a filha olhou para ela. Então, Leslie, pare de discutir comigo, eu ainda sou sua mãe, você ainda está na escola, você ainda é minha dependente, então, como eu disse, que seja, disse Selena com firmeza. Adeus, tenho um trem daqui a 1 hora, não vou ouvir isso, disse a filha, pegou a bolsa e quis sair de casa. Ouça-me, sua mãe a pegou pela mão. O que mais? Leslie se virou para ela, que não queria mais falar. Se você for com ele agora, eu a amaldiçoarei pelo resto da vida. A mulher queria assustar a filha com aquilo, mas só piorou as coisas. Como você pode dizer isso para sua filha? Leslie não entendeu. Eu já lhe disse que, se você sair da soleira deste apartamento, não poderá mais vir para cá, não venha para cá, fique com seu Harvey e viva com ele. Essas foram as últimas palavras de Selena, porque Leslie pegou sua mão e saiu do apartamento. Ela caminhou até a estação de trem, sem saber para onde estava indo, pois as lágrimas cobriam seus olhos. Todos os transeuntes que viam a garota naquele momento pensavam que algo havia acontecido com ela. Quando ela chegou em casa, Harvey já estava lá. Por que você chegou tão cedo? Eu queria vê-la à tarde, ele se levantou para cumprimentá-la. Obrigado, meu amor. Ela o beijou, e as lágrimas voltaram aos seus olhos. O que há de errado com você? Ele não entendeu. Sim, minha mãe me expulsou de casa e me disse para não ir mais vê-la, não ligar para ela e, em geral, ela quer nos amaldiçoar com você, disse a garota a ele. Por que eu a aborreci tanto? O jovem não entendeu. E eu também não entendo, disse Leslie em voz alta. Depois disso, a vida deles continuou como antes. Ela estudava, ele trabalhava em algum lugar, o tempo passava, mas Leslie nunca ligava para a mãe. E ela não dava sinais de estar disposta a se reconciliar com a filha. Como dois parentes podiam viver assim? Harvey não entendia. Tudo está normal, aparentemente, e é assim que a vida acontece, disse Leslie a ele. Eles estavam morando juntos agora e, à primeira vista, estavam bem. Harvey saía todos os dias, Leslie estudava. Harvey, diga-me, onde você trabalha? Perguntou Leslie, quando faltavam apenas algumas semanas para ele estudar. Você se importa muito? Perguntou ele, um pouco bruscamente. Ela deu de ombros, percebendo que não queria que Harvey ficasse animado. É isso aí, não pergunte, menos você sabe, durma melhor. Essa era sua frase de efeito. A vida continuou. Leslie recebeu seu diploma, o que a encheu de alegria. Então, ela e Harvey decidiram comemorar. Ele a convidou para ir a um restaurante.
Quando se sentaram lá, a garota decidiu dizer ao jovem que talvez ela ainda devesse cursar o ensino médio, mas ele apenas revirou os olhos, mostrando todas as coisas sobre as quais já haviam conversado e que não a apoiava. Depois disso, Leslie ficou em casa durante todo o verão, sem saber o que fazer. Então, um amigo lhe ofereceu um emprego de enfermeira no hospital. É claro que ela aceitou. Leslie agarrou o emprego como se fosse uma palha. Ela chegou em casa naquela tarde e disse a Harvey que iria trabalhar por um tempo. Por que você fez isso? Eu não entendi. Como pode não entender? Fico em casa sozinho o tempo todo, não tenho nada para fazer, e aqui pelo menos haverá uma equipe, alguém com quem conversar, algo para fazer, o dia será agitado, respondeu ele. Bem, não sei, eu estava um pouco nervoso naquela noite. Quando eles se sentaram para jantar à noite, ele colocou a mão no braço dela e sorriu. O que foi? Ela não entendia por que ele estava assim. Leslie, você quer ser minha esposa? Ele lhe entregou um anel. Era uma aliança de casamento comum, sem caixa, sem pedras, uma simples aliança de ouro. Mas Leslie estava muito feliz. Ela sorriu, caminhou até seu amante, abraçou-o e começaram a se beijar. Então você não me respondeu? Ele se afastou dela. Claro que respondi. Ela não conseguia nem imaginar outra resposta. Então você não precisa se preocupar com o casamento, meus amigos vão organizar tudo, você tem namoradas? Ele olhou para ela, percebendo que, durante todo o tempo em que viveram aqui, ele havia namorado alguém da faculdade, mas nunca tivera uma amiga de verdade. Sim, há uma e você até a conhece, ela mora 2 andares acima, Leslie estava falando de Maria. Eles não se falam desde que ela fugiu. Maria foi lá em casa algumas vezes, mas Leslie nunca perdoou por aquela noite. Você não fala com ela, não é? Harvey não entendeu. É isso que quero dizer, sem namoradas? Leslie estava triste, ela mesma sabia disso. Mesmo assim, não se preocupe, vai dar certo, prometeu-lhe o jovem. Leslie começou a trabalhar. A equipe era pequena, amigável, todos conversavam entre si, ninguém fazia fofoca. A garota gostava muito disso, porque normalmente nos coletivos era diferente. Todos os dias ela conhecia alguém novo e, quando estava trabalhando há 2 semanas, já tinha vários amigos. Vocês sabem que tem um casamento em breve e quero convidá-las, confidenciou Leslie. Vocês são muito jovens para se casar, vão ficar ricas, deveriam viver para vocês mesmas, disse uma das enfermeiras, Cathy. Não, Harvey e eu estamos juntos há muito tempo e eu gostaria de unir meu destino ao dele, disse Leslie, sonhadora. Bem, isso é problema seu, mas você já comprou um vestido? Perguntou Lucy, que estava trabalhando aqui. Para ser sincera, ainda não, Harvey disse que cuidaria de tudo sozinho, portanto não estou me intrometendo, disse Leslie. Harvey, a noiva tem que escolher seu próprio vestido, disse Kate a ele. Você vai me ajudar? Perguntou a moça modestamente. Com prazer. Disse Kate Lucy e à noite, quando Leslie estava em casa, ela disse a Harvey que finalmente tinha amigos e que agora queria escolher seu próprio vestido de noiva. Não me importo nem um pouco, ela lhe deixou algum dinheiro. Assim, quando as meninas tiveram o fim de semana livre, foram todas juntas às compras para comprar um vestido. Durante 4 horas inteiras, elas ficaram no salão de beleza, experimentando, escolhendo e discutindo. Uma gostou deste, a outra gostou daquele. Mas Leslie, quando colocou outro vestido e se olhou no espelho, apaixonou-se por esse e disse que não queria tirá-lo. Vocês têm razão, nós também gostamos dele, confirmaram as amigas. Muito felizes, elas saíram da sala. Leslie as convidou para tomar um café e comer uma sobremesa na cafeteria. Ninguém recusou. Elas entraram e começaram a falar sobre como seria o casamento. Meninas, para ser sincera, eu não sei, está tudo sendo organizado pelo meu futuro marido, então será uma surpresa para mim também, disse a futura noiva. E os pais? Kate olhou para Leslie. É melhor não perguntar sobre isso, disse ela. Por quê? Kate era meticulosa, tinha de chegar à verdade.
Harvey me disse imediatamente para não perguntar nada sobre os pais dele, só quando eu o conhecesse. E minha mãe não fala comigo há muito tempo, e admitiu a garota. Oh, o que você teve que fazer para impedir que sua mãe se comunicasse com você? Lucy entrou na conversa. Você deveria ter ido morar com o Harvey, riu Leslie. As meninas perceberam que estavam bisbilhotando a alma dela e pararam de falar. Faltando poucos dias para o casamento, Kate insistiu para que Leslie passasse a noite em sua casa. Não é normal que os futuros maridos e esposas passem a noite juntos, disse ela a Harvey com Leslie. E amanhã você virá aqui, nós a vestiremos e você a levará para longe de nós. Lucy olhou para o noivo. Tudo bem, ele concordou, e ela sorriu. No dia seguinte, o jovem chegou em um belo terno preto, acompanhado de alguns amigos, e quando Leslie saiu da entrada, todos ficaram de queixo caído. Ela estava usando um vestido muito bonito que lhe caía muito bem. Seu cabelo era simples, com ondas suaves, solto sobre os ombros, e a maquiagem do rosto era mínima. Harvey foi até ela e a abraçou. Acho que você não vai ser minha esposa hoje, ele sussurrou em seu ouvido. Eles foram ao cartório, onde assinaram seus nomes. Depois, foram a um restaurante. Droga, Leslie, para quem ele trabalha para poder alugar um quarto tão luxuoso? Para ser sincera, eu mesma não sei, admitiu ela para sua nova amiga. O que você quer dizer com isso? Perguntou Kate. Isso mesmo, e não me faça nenhuma pergunta, ele é um marido, tem dinheiro e poder, e eu sou tão, e Leslie riu, embora tenha se sentido um pouco ofendida com suas palavras. Agora, embora nada tivesse mudado, apenas seu sobrenome havia mudado, e havia um carimbo em seu passaporte, mas Leslie tinha novas responsabilidades, ela sentia alguma responsabilidade e algo mais. Ela continuou a trabalhar e a ser amiga das meninas. Tudo era idílico em casa. É verdade que Harvey muitas vezes não estava em casa, mas isso não envergonhava a garota, que também passava muito tempo no trabalho. Querida, cheguei. Ele entrava. Olá, ela saiu para encontrá-lo. Vamos, o jantar já está pronto há muito tempo, ela o olhava com olhos amorosos. E assim foi por vários anos. Havia tudo, dinheiro, trabalho, amor. A única coisa que faltava eram os filhos. Leslie estava muito irritada com isso. Ela gostaria de ter um filho, de ter alguém para cuidar dela e amá-la, mas como Deus não lhe dava isso, ela não podia fazer nada a respeito. Um dia, Leslie chegou ao trabalho, trouxe champanhe e doces. Qual era a ocasião? Kate a viu. Vocês se esqueceram, meninas? Ela olhou para elas. Do que devemos nos lembrar? Kate olhou para Lucy. Hoje faz 10 anos que Harvey e eu nos casamos, disse Leslie. Nossa, como o tempo voa. Sim, respondeu Leslie rapidamente. E agora, por algum motivo, ela pensou em sua mãe. Fazia anos que elas não falavam com ela. As moças se sentaram à mesa, abriram o champanhe e começaram a relembrar o dia e várias outras coisas. Como foi a vida em geral? Perguntou Kate a Leslie. Não posso dizer nada de ruim, mas também não posso dizer nada de bom. Há algo errado com Harvey ultimamente. Ele pode gritar do nada, proibir algo ou fazer algo que nunca fez antes, e fica todo nervoso e agitado, disse Leslie. Talvez ele esteja saindo com alguém, sugeriu Kate. Não, meninas, ele não pode estar, disse Leslie, e ela pensou sobre isso, porque nunca havia pensado nisso antes. Bem, não. Então não, sua amiga não se preocupou. Elas continuaram a trabalhar, o hospital continuou o mesmo, ajudando os doentes, mas em casa Leslie estava piorando a cada dia. Elas haviam passado mais alguns anos de suas vidas juntas. Hoje ela chegou em casa mais cedo de propósito, achando que o marido daria uma festa para ela, mas ele se atrasou como sempre, ela estava quase dormindo. Harvey, por que você está tão atrasado? Leslie saiu da cama e foi até ele. Leslie, vá para a cama, respondeu ele. O homem estava realmente muito nervoso e reagia a cada palavra ou ação de forma diferente de antes. Diga-me, o que há de errado com você? Sua esposa se sentou ao lado dele.
O que pode estar acontecendo comigo? Não há nada de errado, ele deu de ombros quando ela colocou a mão sobre a dele. Vejo que nem tudo está bem, disse Leslie com uma severidade que até ela percebeu. O que você quer de mim? Era a primeira vez que ela falava com ele de forma tão incisiva. Quero saber por que você não me parabenizou hoje pelo nosso aniversário de casamento, pela primeira vez em anos, especialmente em uma data tão importante. Ela perguntou diretamente. Sim, que aniversário de casamento, ninguém mais comemora isso. Ele se levantou na cozinha e foi para o quarto. Leslie ficou muito magoada com isso, mas não disse nada e foi para seu quarto também. Esta noite eles dormiram em camas separadas, ele no corredor, no sofá, e ela no quarto. No dia seguinte, Leslie chegou ao trabalho com os olhos inchados. Você estava chorando? Perguntou Lucy. Sem motivo, disse Leslie. Sim, ontem foi seu 10º aniversário de casamento, não acho que tenha chorado de felicidade, disse a amiga. Há algo muito errado com Harvey, Leslie decidiu reclamar. Estou lhe dizendo, veja só, ele tem outra, e não pode viver com 2 famílias, disse Lucy, que o marido também a havia deixado, e quanto mais isso era dito a Leslie, mais ela se perguntava se era realmente verdade. Então, ela afastou esses pensamentos novamente e ficou pensando quando ouviu gritos vindos do corredor. Ela percebeu que algo estranho estava acontecendo lá embaixo. Quando Leslie correu até lá, viu que havia médicos, enfermeiras, auxiliares, todo mundo. Eles estavam empurrando uma maca na frente deles com um homem deitado nela. Quem é ele? O que há de errado com ele? A garota começou a se perguntar. Leslie, espere, não atrapalhe, disse-lhe Kate, eu estava ajudando em algo. Quando tudo se acalmou, Leslie descobriu que um policial havia dado entrada no hospital com um ferimento. Ele havia sido operado e agora estava na UTI, ainda sob efeito de anestesia. Ela não sabia por quê, mas queria ir vê-lo, para sentir pena dele. Eu nunca tinha tido esse sentimento antes. Ele contou a Kate e Lucy, e elas apenas olharam para ele sem entender. Ele tem esposa e filhos, aonde você vai? Disseram elas. Não é por isso que estou fazendo isso, estou apenas sendo humana, disse ela a elas. Leslie não entendia por que ela estava tão interessada, mas estava esperando e, por algum motivo, estava preocupada com aquele policial, como ele estava e o que havia acontecido com ele. E quando o trouxeram para a sala, a primeira coisa que ela fez foi perguntar como ele estava. Ele estava deitado, inconsciente, ou talvez dormindo, às vezes acordando e gemendo. Agora que Harvey saía com tanta frequência, ela pediu ao médico que a colocasse no plantão noturno para que pudesse ficar perto de Billy, que era o nome do policial. Bem, olá, ela ia ao quarto dele todas as noites. Leslie pegava um livro, sentava-se e o lia em voz alta. Billy, às vezes, aparecia. Ele olhava para a garota e gostava dela. E, na primeira vez em que conseguiu dizer uma palavra, perguntou-lhe qual era seu nome. Meu nome é Leslie, mas não fale muito, seu corpo ainda está fraco, disse ela a ele. Eu ouvi tudo o que você leu para mim, respondeu ele. Por alguma razão, naquele momento, a garota se sentiu muito constrangida. Billy se recuperou rapidamente. Ele e Leslie agora eram como melhores amigos, capazes de conversar sobre qualquer coisa. Você quer sair comigo? Ele me perguntou uma vez. Você é engraçada, e onde vamos? À cafeteria? Ela sorriu de volta. Ela poderia ir à cafeteria, eu podia dizer que ela gostava da garota. Billy, por que ninguém se aproxima de você? Ela estava muito curiosa. Embora, para dizer a verdade, com essa pergunta ela quisesse saber se ele tinha alguém. Todos os meus parentes moram longe, e ainda não consegui conhecer ninguém aqui. Só recentemente fui transferida para esta ala, confessou ela. Quer que eu leia para você? Ela sempre perguntava. Claro, se não for muito incômodo, ele dizia. Kate e Lucy já haviam percebido há muito tempo que sua amiga tinha sentimentos pelo homem, mas nunca disseram nada a respeito. Tchau, meninas, tchau, estou indo para casa, disse Leslie, pegou suas coisas e saiu do hospital. Ela chegou em casa e viu Harvey dormindo. Parecia estranho para ela,
porque antes ele sempre ficava fora durante o dia, ausente até a noite. Mas agora, sempre que ela chegava em casa, ele estava dormindo. Não importava o quanto ela o acordasse, não importava o quanto ela lhe dissesse, ele simplesmente a dispensava. Hoje ele chegou ao trabalho mais cedo do que o normal. Kate e Lucy ainda estavam aqui. O que você trouxe para a sua patroa hoje? Elas a provocaram. Meninas, vamos lá, ele não é o favorito dela, somos apenas bons amigos, disse ela sobre Billy. Sim, estamos vendo como vocês se dão bem. Elas riram. O que está acontecendo em casa? Perguntou Kate. Nada, Leslie evitou responder. Billy estava ansioso para vê-la todos os dias. Ele não conseguia imaginar um dia em que Leslie não viesse vê-lo. Por que você está tão triste? Perguntou ela. Não dê ouvidos a ele, ele só está tendo problemas em casa, disse ela. Você vai contar a ele? Ele queria saber tudo sobre aquela garota. É claro que é ruim, mas ultimamente meu marido e eu estamos passando por um momento difícil. Durante o dia, quando estou em casa, ele dorme, mas à noite, quando saio para o serviço, ele começa a acordar. A moça começou a lhe contar. Tem certeza de que ele está em casa à noite? Billy lhe fez uma pergunta que a própria Leslie vinha fazendo há muito tempo. Não quero falar sobre isso, ela disse honestamente. Sabe, às vezes é preciso falar sobre um problema para resolvê-lo. Ele se sentou ao lado dela na cama. Como vou saber se ele não está em casa? Ela olhou para o homem. Vamos lá, eles estão prestes a me dar alta e você e eu vamos verificar, sugeriu ela. Tudo bem, ela deu de ombros, mas pensou consigo mesma que era agora que Billy precisava de sua ajuda, e ele estava sempre ao seu lado. E então, quando ele recebesse alta, não haveria encontros tão frequentes. Você está triste de novo, ela acariciou a cabeça dele. Não fique, ela se esquivou. Por quê? Ele não entendia. Billy, eu sou casada, não posso fazer isso, ela nunca escondeu nada dele. Está tudo bem, ele concordou com ela. Quando chegou o dia da alta, Leslie estava muito triste porque agora ele iria embora e eles talvez nunca mais se vissem. Ela compartilhou isso com seus amigos. Por que você acha isso? Se ele gostar de você e for um homem bom e decente, ele virá, com certeza virá, disse Lucy a ela. Onde ele viria? À casa do meu marido. Então, para a casa do meu marido, 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 e você seu marido. Quando foi a última vez que falou com ele? As meninas também notaram que ultimamente as coisas não estavam indo bem em casa com Leslie. Elas sabiam que isso tinha algo a ver com Harvey. Mas, por mais que conversassem, ela não dava ouvidos a ninguém. Um dia se passou, um segundo dia se passou, uma semana se passou, e Billy ainda não apareceu. Mas Leslie estava preparada para isso, então não ficou muito chateada. E então, um mês depois, ele chegou. Leslie. Ele a chamou enquanto caminhava pelo corredor. Billy. Ela olhou para ele. Ela não o estava esperando, supus. Claro que não, ela admitiu honestamente. Eles foram para um canto tranquilo e se sentaram para conversar. Lembra-se de que prometi que a ajudaria com seu marido? Perguntou ele. Eu nem sei, Leslie abaixou a cabeça. Durante todo esse tempo, ela estava pensando no quanto gostava de Billy, mas mesmo em sua mente não havia nenhuma possibilidade de ficarem juntos com ele. Como ela sairia de casa, o que diria ao marido? Agora, ouvindo a si mesma, ela percebeu que, por dentro, não sentia mais nada por Harvey. Bem, decida-se, se estiver tudo bem para você, estou pronto para buscá-la hoje ou amanhã à noite. Billy sabia o que Leslie estava pensando, por isso queria ajudá-la. E se as coisas acontecessem como todos pensavam, ele poderia ter a chance de conquistar essa garota. Billy, eu vivo com esse homem há anos e sei que ele está fazendo alguma coisa, embora ele não me conte, mas agora, se ele tiver outra mulher, eu não gostaria de saber, confessou ela com sinceridade. Vamos ver se ele está em casa à noite ou não, sugeriu Billy. Ok, concordo, volte amanhã, eu ligo para você, disse ela, e queria se levantar para se despedir dele, mas o homem não deixou.
O que está fazendo? Ele a pegou pela mão. Leslie, eu realmente gosto de você, diga-me se tem uma chance, ele fez uma pergunta direta. Acho que não, ela baixou os olhos, porque não conseguia olhar para o interlocutor, que também gostava muito dela e não houve nenhuma mudança em sua vida. Agora, ela pensava cada vez mais em sua mãe, onde ela estava, como vivia, como estava se saindo, por que estava aqui ajudando outras pessoas e por que havia desistido de sua mãe. Mas como ela poderia ir até a mãe se ela havia dito para não ligar para ela e ela mesma não ligava para ela? Leslie começou a calcular mentalmente a idade de sua mãe e percebeu que ela era bastante velha, pois Selena havia dado à luz a ela em uma idade avançada e já estava bem perto dos 60 anos. Mas Leslie descartou todos os pensamentos sobre a mãe, pois não queria pensar em coisas tristes, e começou a pensar em Nicholas. Sobre o que ele havia dito a ela hoje e como as coisas estavam indo. Ela ligou para ele na noite seguinte porque não havia quase nenhum paciente que precisasse de cuidados cuidadosos e ela tinha algumas horas de folga. Poucos minutos depois de sua ligação, Billy estava do lado de fora do hospital. Leslie entrou em seu carro e eles foram para casa. Não havia luzes nas janelas, mas isso não significava que não havia ninguém em casa, porque Harvey poderia simplesmente estar dormindo. Se ele estiver em casa, você dirá que esqueceu alguma coisa e, se ele não estiver, você sairá e nós descobriremos o que fazer, disse-lhe Billy. Leslie entrou na garagem, subiu as escadas e entrou em seu apartamento. A casa estava silenciosa. Ela passou por um cômodo, depois por outro, até a cozinha. Não se via ninguém em lugar algum. Ela notou que o apartamento estava vazio. Isso significava apenas uma coisa, em que Harvey não havia realmente passado a noite quando ela estava de plantão. Pela primeira vez em sua vida, Leslie teve um sentimento semelhante à raiva. Ela não queria saber onde ele estava, só queria se vingar dele por ter lhe dado amor por tantos anos. Ela o havia escolhido em vez de estudar, havia brigado com a mãe, não falava com ela há tantos anos. E tudo isso para quê? Para ele ir embora. Então ele foi até a rua, entrou no carro e ficou em silêncio por um longo tempo. Acho que ele não está em casa, disse Billy. Não, e confirmou Leslie. Vamos esperar até amanhã à noite e ver se ele quer segui-lo, sugeriu. Sim, eu concordo, dê-lhe outra chance, disse a garota lentamente. Eles voltaram de carro para o hospital e lá conversaram mais um pouco. Depois que Billy a deixou aqui, ele mesmo foi para casa. O que ela estava pensando hoje, especialmente sobre o que poderia fazer à noite. Sim, ela sabia que algumas pessoas trabalhavam à noite, mas não havia como aplicar essas ocupações ao marido. No dia seguinte, quando ela chegou em casa pela manhã, Harvey estava dormindo tranquilamente. Ela deu um tapinha no ombro dele, mas ele nem se mexeu. Harvey, ela o tocou novamente. Ele murmurou. Você estava em casa ontem à noite? Perguntou ela. Deixe-me em paz, não é da sua conta, ele disse a ela pela enésima vez. Isso foi doloroso. Mas Leslie não disse nada. E hoje, enquanto eu estava de plantão, ela e Billy voltaram aqui, ao apartamento dele, e viram a mesma imagem da noite passada. Quero me vingar dele, disse Leslie em voz alta para Billy. E eu posso ajudá-la a fazer isso, ele sorriu. Como? Ela não conseguia pensar em nada por conta própria. Vamos nos encontrar amanhã à tarde e, para não precisarmos fugir ou ir para o hospital, conversaremos sobre a situação, sugeriu Billy. Você está me dando um encontro? Ela olhou para ele. Por que não? Ela não negou. Leslie sorriu e, com esse sorriso, saiu do carro. No dia seguinte, enquanto Harvey dormia em casa, Leslie se arrumou e foi com Billy até a lanchonete. A essa altura, ela estava com nojo até de olhar para o homem que a estava traindo, então por que ficar em casa? E o que quer que Billy sugerisse, ela estava pronta para tudo. Mas ela não conseguia nem imaginar o que esse homem poderia lhe oferecer. Ela entrou na cafeteria e ele já estava lá. Olá, ela disse. Oi, entre, ele já tinha feito algum tipo de pedido, agora estava sentado lá, esperando por ela. Obrigada, ela acenou com a cabeça. Então, o que você acha?
está a fim de alguma coisa? Ele sorriu estranhamente. Acho que sim, e respondeu Leslie, incerta. Então, provavelmente ou definitivamente. Mas tome cuidado, vai ser uma grande surpresa para ele, disse Billy, rindo. Estou pronta, quanto mais posso aguentar, ela assentiu. E Billy começou a lhe contar seu plano. Leslie ouvia, com os olhos cada vez mais arregalados. É cruel, disse ela, quando já tinha ouvido tudo. Mas saberemos exatamente onde ele está e o que está fazendo, e então ele não terá mais desculpas, e não terá mais desculpas de você. Ele pegou a mão dela. Está bem, eu concordo, mas prometa-me que, se algo der errado, admitiremos imediatamente que foi apenas uma brincadeira, apenas uma surpresa. Ele olhou para Billy agora. Ok, como você quiser, mas ele mesmo não acreditava em tais milagres. No dia seguinte, Leslie foi trabalhar como de costume. Ela ficou repetindo em sua cabeça o plano que Billy havia lhe contado. Ela deveria ligar para o marido à noite e contar que algo havia acontecido na casa, e que esse algo era um crime muito terrível, no qual Leslie tinha medo até de pensar. Billy, em seu posto, havia alertado a todos. Como era noite, foi fácil de executar. A princípio, a garota queria compartilhar o fato com as amigas, mas depois decidiu que não valia a pena, e agora que a estação estava silenciosa, ela sabia que Billy estava apenas esperando que ela desse a ordem. Ela discou o número do marido. Alô, disse ela. Oi, Leslie, o que está fazendo acordada até tão tarde? Harvey ficou surpreso. Onde você está? Em casa. Se fosse apenas um telefonema comum, seria surpreendente que um homem, às 3 horas da manhã, simplesmente pegasse o telefone. Claro que estou em casa, onde mais eu poderia estar, respondeu Harvey surpreso. O que está fazendo aí? Perguntou a esposa ao marido. Leslie, que tipo de perguntas estúpidas, o que você pode fazer às 3 da manhã? É claro, dormir, dava para perceber que ele estava preocupado. Mas eu tenho outras informações, respondeu ela. Não estou entendendo, o que é isso? Harvey nem sequer suspeitava que sua esposa pudesse inventar algo assim. O vizinho chamou a polícia, disse que em nosso apartamento há várias horas alguém geme e grita por socorro. Leslie caiu com um suspiro. O que? O que você está dizendo? Você está louco? Aqui, eu estou em casa, não há ninguém aqui. Eu podia ouvir como a voz de Harvey começou a tremer mais violentamente. Bem, não estou acusando-o de nada ainda, é que a polícia me chamou imediatamente. Estou de plantão, agora vou me despedir e ir para o nosso apartamento, mas se você estiver em casa, levante-se e abra a porta para eles, disse a garota calmamente. Sim, agora, e Harvey desligou o telefone. A garota percebeu que ele não estava em casa e que demoraria um pouco para chegar. Portanto, por enquanto, ninguém estava indo a lugar algum. Billy e seus ajudantes estavam no pátio. Ela, Leslie, estava se arrumando silenciosamente para ir para casa. O homem se certificou de que ela fosse trazida porque ele não podia fazer isso sozinho. Então, quando viram Harvey entrar pela porta, imediatamente correram atrás dele e quando o homem entrou no apartamento, ficou atônito com o horror. Havia objetos femininos espalhados pelo corredor e, quando ele foi mais adiante, viu que no sofá havia uma garota amarrada. Ela estava chorando, gritando, com as pernas machucadas. Quem é você? Ele se curvou sobre ela. Queremos lhe perguntar, quem é você? Ele ouviu vozes atrás dele. Quem é você? Como entrou aqui? Nesse momento, ele recebeu uma identificação e foi imediatamente acusado. Sim, eu não fiz nada e Harvey estava tremendo todo, não sabia o que dizer, o que fazer. E por que você estava tão assustado? Se diz que não estava em casa, Billy começou a perguntar. Naquele momento, Leslie entrou no apartamento e congelou na porta. Leslie, acredite em mim, eu não fiz nada disso, não sei de onde veio essa garota. É possível que eu a tenha trazido para cá? Perguntou ele calmamente. Não sei quem a trouxe, mas certamente não fui eu. O homem parecia estar prestes a chorar. Então você está preso, Billy o algemou. Como pode ser isso? Eu tenho provas, eu não estava em casa, ele gritou. Oh, você não estava em casa.
Leslie o estava seguindo. Sim, eu posso provar isso. Ele gritou para eles. Quando você provar, então decidiremos o que fazer em seguida, disse a polícia calmamente. Eles o colocaram no carro e o levaram para a delegacia de polícia. Isso é arbitrário, eu vou reclamar. Ele gritou no caminho. Não entendo do que você tem tanto medo, se não é culpado, disse-lhe Billy. Se a polícia viesse buscá-lo no meio da noite, você não seria culpado? Perguntou ele, com a voz embargada. Eles o levaram para a delegacia de polícia, sentaram-no em uma mesa e um jovem sargento começou a escrever um relatório. Sim, o que está fazendo? Eu não fiz nada, Leslie. Onde está minha esposa? Traga-a aqui, preciso falar com ela. Harvey olhou em volta, procurando sua esposa. Se precisar, podemos marcar um encontro com ela, disse Billy calmamente. Ele saiu do escritório, encontrou Leslie e lhe contou tudo. Concordo em falar com ele, ela respondeu, só estou interessada no que ele tem a dizer, qual é o álibi dele, onde ele esteve. Basicamente, do que se tratava. A moça olhou para o homem. Eu não me importo nem um pouco, é a história dele, é a surpresa dele, a vingança dele, por favor. Ele a levou para um dos escritórios, sentou-a em uma mesa e prometeu que traria o marido dela em breve. Harvey era patético de se ver agora. Se antes ele era um homem brutal e forte, agora se tornará um homenzinho patético, pronto para se ajoelhar e implorar por perdão. Dizendo que não estava em casa e que não tinha feito tudo. Aqui está, fale o que quiser. Billy o levou até Leslie. Obrigado. Harvey se virou para ele, depois olhou para a esposa sem pestanejar por um longo momento. Há algo que queira me dizer? Perguntou ela. Sim, ela respondeu calmamente e abaixou a cabeça. Estou ouvindo com atenção. Leslie juntou as mãos, ela não sabia o que estava prestes a ouvir e temia a reação dele. Estive na casa de sua mãe e disse ela, e ficou em silêncio por alguns segundos. O quê? Leslie franziu a testa, sem verificar o que o marido estava dizendo. Acredite ou não, eu posso lhe provar, eu não estava olhando para ela agora. O que os homens não conseguem pensar para esconder seus enganos, ele sorriu. E ela me disse que não estava se sentindo bem. Eu sabia que você estava com raiva dela e não queria ir vê-la, então fui embora. Primeiro, eu a levei ao hospital, mas lá ela começou a fazer coisas estranhas. Começou a não reconhecer ninguém, a falar coisas sem sentido. Então me aconselharam a colocá-la em um lar e Harvey começou a me dizer. Sim, o que está me dizendo? Leslie não entendeu. Ela ficou agitada, levantou-se e começou a andar de um lado para o outro no escritório. Estou lhe dizendo a verdade, respondeu ela com mais confiança. Por que nenhum médico me ligou? Ela fez uma pausa no balcão. Como eu poderia saber? Ele lhe deu as costas novamente. Harvey, diga-me que está mentindo para mim. Minha cabeça estava girando. Eu não sabia o que fazer agora. Por que eu mentiria para você? Você viu o que aconteceu em nosso apartamento. Quem fez isso? Eu não sei. Todas as noites vou ver sua mãe, converso com ela, sento-me com ela, ajudo-a e ela se cala. Por que não me disse nada? Eu teria ido também. Como você sabe, sou enfermeira, teria deixado meu emprego e ido vê-la e ela novamente não entendeu o que ele estava dizendo. Como eu poderia saber que você queria ir vê-la? Eu pensei que agora, quando eu recuperasse o juízo, eu lhe contaria, e então nós iríamos vê-la juntos. Pare de mentir para mim, ele se recostou na cadeira. Por que acha que estou mentindo para você? Ele estava se tornando a mesma pessoa que tinha sido em casa ultimamente. Por que você foi vê-la à noite e não durante o dia? Agora a mente de Leslie estava começando a se acalmar e ela era capaz de fazer perguntas sensatas. Como posso saber por que sua mãe exigiu que eu a visitasse somente à noite? Respondeu ela. É isso, não quero mais falar sobre isso, apenas me diga o endereço onde você esteve. Ela ainda não acreditava no que o marido estava dizendo, mas precisava ver por si mesma. Harvey ditou o endereço, ela olhou para ele novamente, agora com desprezo, saiu correndo do escritório e imediatamente deu de cara com Billy.
Billy, tenho que ir a esse endereço agora mesmo, disse ela a ele. Por que você tem que ir até lá? Ele não entendeu. Vamos, eu lhe contarei tudo no caminho, disse ela apressadamente. Leslie pegou sua bolsa, eles correram para o pátio, entraram no carro e partiram. O que ela disse? Billy estava curioso. Dá para acreditar, e ela contou a ele tudo o que o marido tinha acabado de lhe dizer. Meu Deus, isso é loucura, ela balançou a cabeça. É o que estou dizendo, mas ele está dizendo algo inacreditável, dava para ver que Leslie estava ficando histérica. Ela sempre ficava assim quando não sabia o que fazer. Eles chegaram ao endereço que Harvey havia lhe dado. Era de fato uma casa de repouso. Leslie olhou para a porta e começou a chorar. Acalme-se, vai ficar tudo bem, se sua mãe estiver realmente aqui, nós resolveremos tudo, o homem ao lado dela a tranquilizou. Obrigada, ela olhou para ele. Billy saiu do carro, aproximou-se do segurança e eles conversaram sobre algo. Depois, ele voltou para o carro e sorriu. O que foi? Leslie olhou para ele. Eles não deixam visitantes entrarem aqui à noite, dava para perceber isso logo de cara, ela observou enquanto o guarda entrava em sua cabine. Bem, por favor, Billy, você pode providenciar, se minha mãe estiver aqui, para me deixar entrar, ela pediu a ele entre lágrimas. Ok, vou ver o que posso fazer, ele saiu do carro novamente e foi até o guarda. Ele disse algo pelo rádio para alguém, depois olhou de volta para o carro e assentiu. Vamos embora. Billy se aproximou de Leslie. Ele a pegou pela mão e juntos atravessaram o portão e se dirigiram à entrada principal. Vocês percebem que todos estão dormindo neste momento? Disse um dos funcionários. Claro que entendemos, mas você nos entende também, eu tenho essa situação, é a minha mãe, e eu nem sabia que ela estava aqui. Leslie começou a chorar e eles a levaram até um quarto, ela bateu a porta sem fazer barulho e entrou. A mulher estava deitada na cama, mas sua filha não a reconheceu imediatamente. Mamãe, ela chamou baixinho. Quem está aí? Ela ouviu a resposta imediatamente. Mamãe, sou eu. Leslie sentou-se na cama. Leslie, ela apertou as mãos. Onde você esteve por tanto tempo? Lágrimas brotaram nos olhos de Selena. Mamãe, diga-me como chegou aqui, por que Harvey? Por que não me ligou? Ela perguntou. Ela não conseguiu, recostou-se no travesseiro e olhou para o teto. Não entendo, Leslie estremeceu, pensando consigo mesma que isso não estava acontecendo com ela. Eu liguei para você para me desculpar, estava me sentindo mal, tive um ataque cardíaco e tudo mais. Harvey atendeu, você sabe que não nos falamos muito. Eu disse a ele para me ligar porque estava me sentindo muito mal, e ele mesmo apareceu e a mulher começou a me contar, mas era tão confuso e pouco claro que era preciso adivinhar do que ela estava falando. E o que aconteceu depois? Leslie queria ouvir o resto da história. E então chegaram alguns paramédicos, achei que tinha chamado uma ambulância. Eles me deram alguns comprimidos e me aplicaram uma injeção. Depois disso, não consegui fazer mais nada. Minhas pernas caíram, eu sempre esquecia tudo, então, por um momento, eu me lembrava, mas novamente eles me deram alguns comprimidos, injeções, lágrimas rolavam de seus olhos sem parar. E agora você me conta, para que você entenda e reconheça isso. Leslie não entendeu. Não tenho nenhum meio de comunicação, minhas pernas não se movem, minhas mãos não fazem nada. Se eu fizer qualquer tentativa, os paramédicos virão imediatamente, e novamente estarei em prostração, disse Selena. Espere, Leslie saiu correndo do quarto. Ela encontrou Billy, correu até ele e lhe contou o que acabará de ouvir de sua mãe. Foi só isso que o cara que os trouxe aqui ouviu. Por que você está ouvindo ela? Ela é uma velha louca, ela vai lhe contar coisas, e disse ele. Não, Billy, temos que levar minha mãe para o hospital e examiná-la, tenho certeza de que há algo errado com ela, disse a garota. Ninguém vai nos deixar fazer isso agora, mas amanhã de manhã prometo que faremos tudo o que depender de nós, respondeu o homem. Leslie concordou, voltou para sua mãe e lhe contou tudo. Tudo bem, filha, vou esperar por você,
Ela fechou os olhos. Então, eles tiveram que decidir o que fazer, se ficariam na cidade, onde sua mãe morava, ou se voltariam. Olhe, eu tenho as chaves do apartamento onde mamãe e eu morávamos, disse Leslie e olhou para Billy. Ela percebeu que eles teriam de passar a noite sob o mesmo teto. Ótimo, vamos, amanhã não precisaremos dirigir até aqui de novo, disse ele. Eles entraram no carro e dirigiram até o local onde Leslie havia passado a infância. Quando entraram no pátio, a garota começou a chorar. O que está fazendo? O homem ao lado dela olhou para ela. Quantos dias felizes eles passaram aqui. Naquela época eu nunca poderia imaginar que tudo poderia se transformar em uma história como essa. Leslie enxugou as lágrimas. Eles saíram do carro, foram até o apartamento e começaram a abrir a porta quando o vizinho idoso apareceu do apartamento ao lado. Oi, Maddie, você está acordada? Leslie perguntou baixinho, para não acordar os outros inquilinos. Sim, estou com insônia, então vou ver quem está batendo e batendo nas portas, respondeu ela. Como você está? Sorriu Leslie, lembrando-se dessa vizinha gentil, que morava aqui desde sempre. Estou bem, mas como você está? Perguntou ela, curiosa. Eu também estou bem, respondeu Leslie. Sim, eu estaria bem se seu marido não viesse aqui todas as noites, respondeu Maddie. Leslie havia feito tantas descobertas esta noite que não conseguia guardar todas as informações em sua cabeça. O que não dá para entender é que ele vinha aqui todas as noites. Perguntei a ela o que estava fazendo aqui. Ele disse que estava cuidando do apartamento, regando as flores. Pensei que talvez ele não tivesse tempo durante o dia, ou que você tivesse uma emergência, a mulher deu de ombros. E você achou que eu não conseguiria fazer isso? Leslie ficou tão chocada que queria apagar tudo de sua memória. Não me importa quem está por trás desse apartamento, isso não vai trazer Selena de volta, estremeceu Maddie. Como assim, ela não vai voltar? A garota não a entendia. Porque seu Harvey disse que era ela, Maddie gesticulou. A garota começou a se acomodar no vão da porta. Leslie. Billy conseguiu levantá-la. A avó da casa ao lado fechou as portas e entrou. Billy e Leslie também entraram no apartamento. Ele acendeu as luzes, foi para a cozinha e levou a menina para o sofá da sala de estar. Billy olhou para ver se havia água na chaleira e a colocou no fogão. Diga-me o que há de errado, talvez seja noite, eu tenha adormecido no hospital e esteja tendo algum tipo de pesadelo? Perguntou Leslie. Você pode imaginar, e eu tenho um pesadelo como esse no trabalho todos os dias, disse ele. Em seguida, ele foi até a cozinha, queria fazer chá, mas não conseguiu encontrá-lo. Leslie estava tão tonta com tudo o que havia acontecido hoje que não conseguia imaginar o que faria. De uma coisa ela tinha certeza, teria de levar a mãe ao hospital pela manhã e, depois disso, teria de deixar o trabalho para ficar perto de sua pessoa mais querida. No que está pensando agora? Perguntou Billy. Não sei, minha cabeça está girando, respondeu ela em uma expiração. Talvez você saiba onde guarda o chá na cozinha? Desafiou o homem, que ainda estava esperando o chá, a perguntar. Sim, claro, ela se levantou do sofá, foi até a cozinha e pegou uma caixa de chá. Ali mesmo, ela e Billy se sentaram e prepararam um bom drink. Leslie ficou olhando para ela por um momento. Por que não me mostra as fotos? Billy queria distraí-la de seus pensamentos ruins. Sim, claro, Leslie se levantou, foi até o quarto, abriu o guarda-roupa, tirou um álbum e o levou para a cozinha. Quando Billy o abriu e começou a folheá-lo, sorriu. Primeiro foi o garotinho de Leslie, depois ele e sua mãe. Aqui eles estavam passeando no parque, aqui eles estavam no zoológico, no mar, em algum lugar de férias. O homem olhou para as fotos, gostou de tudo. Sim, foi um bom momento, a garota balançou a cabeça. Ela também estava olhando as fotos e tudo do passado estava voltando à sua memória. E vamos lá, posso lhe mostrar meu quarto? Por alguma razão, a garota não tinha dúvidas de que sua mãe não havia mexido em nada ali. Ela atravessou o corredor e então chegou ao seu quarto. Entrou nele, como esperava, e tudo estava exatamente igual lá. Oh, como é aconchegante aqui!
disse Billy. Sim, é verdade, era aqui que ficava a minha cama, só que agora ela não existe mais. Leslie agarrou a maçaneta da porta do armário e a puxou, mas por algum motivo ela não se abriu. Está emperrada? Perguntou Billy. Não, nada, nunca emperrou. Leslie olhou para cima, surpresa, e notou que havia uma fechadura na porta. Você sabe onde está a chave? Perguntou Billy, imaginando agora que tipo de escritório sua mãe havia decidido trancar. Sem chave, sem fechadura, disse ela. E, naquele momento, eles ouviram um gemido abafado ou batidas, que não entenderam. Acho que está vindo dali. Billy olhou para ela. Por favor, não me assuste. A garota começou a tremer novamente. Billy tentou puxar a porta algumas vezes, mas ela não se moveu. Então ele perguntou a Leslie se havia alguma ferramenta na casa. Eles encontraram um pregador e, com ele, o homem conseguiu abrir a malfadada porta. O que eles viram, Leslie não poderia ter sonhado. Por favor, ajudem, havia uma jovem sentada ali, ela estava com uma mordaça na boca, mas ainda estava claro o que ela dizia. Quem é você? Perguntou Billy, porque Leslie não estava em si. Então o homem tirou a mordaça da boca dela e desamarrou suas mãos. Me dê uma bebida, pediu a garota. Leslie foi rapidamente até a cozinha, trouxe um pouco de água e ela tomou um gole com gosto. E quem é você? Perguntou o homem novamente. Meu nome é Naomi, respondeu ela, chorando. Ela viu que Billy estava usando um uniforme da polícia e pulou em seu pescoço. Não estou entendendo nada, diga-me o que está acontecendo, disse Leslie em meio às lágrimas. Espere, Billy a interrompeu. Naomi, me diga, como você chegou aqui? Ele pensou para poder conversar melhor com ela. Eu vim do interior, estava procurando um apartamento, conheci o Harvey, ele me disse que poderia me ajudar com isso, me trouxe para cá e depois me colocou neste quarto, me amarrou, me amordaçou, me trancou, e depois de meses eu só vim para cá, ela chorou. E ninguém estava procurando por você? O policial não entendeu. Restou uma mãe idosa na aldeia, ela não tem telefone, não tem comunicação. Acho que ela pensou que eu estava melhor na cidade, por isso não me procurou, Naomi continuou chorando. Ok, pessoal, vamos fazer as malas, vamos voltar para nossa casa na cidade. Billy não estava ordenando, mas estava dando instruções claras. Leslie, incapaz de sentir seus braços ou pernas, fechou as portas do apartamento. Eles desceram as escadas, entraram no carro e partiram. Durante o trajeto, todos ficaram em silêncio. Apenas uma vez Naomi pediu para parar. Havia uma cafeteria no caminho. Ela pediu que eles comprassem pelo menos uma torta para ela. É claro que Billy e Leslie fizeram tudo e depois ficaram observando a garota comê-la avidamente. Muito obrigada por me salvar, ela disse a eles enquanto voltavam para a delegacia. Harvey ainda estava lá. Muito bem, levem-no para a sala de interrogatório, façam a garota comer e colham o depoimento dele, ordenou Billy aos colegas. Todos reviraram os olhos, ninguém entendeu nada. Eles sabiam desde a noite anterior que aquilo seria uma brincadeira, algum tipo de surpresa, e haviam prometido entrar na brincadeira. O que estava acontecendo agora não estava claro. Billy entrou, onde Harvey estava sentado esperando por ele. Bem, rapaz, você já deu o salto? Ele colocou as mãos sobre a mesa e olhou para Harvey. O que você quer dizer com isso? Respondeu ele. Você está prestes a descobrir, foi quando eles trouxeram a Naomi. Eca, disse Harvey. Você a reconhece? Billy franziu os lábios. Harvey não disse mais nada, apenas abaixou a cabeça e a balançou. Tudo foi entendido. Depois disso, pela manhã, Leslie foi até a casa de sua mãe para levá-la ao hospital. Billy, seus colegas e Harvey foram para o apartamento onde haviam estado ontem com Leslie. Lá, eles examinaram completamente. Harvey também lhes mostrou e contou como e o que havia feito. Ele envenenou uma mulher para tirá-la do apartamento, sequestrou uma garota. O que há de errado com sua cabeça? Você está bem? Billy já tinha visto muitas coisas em sua vida, mas algo assim?
Quando eles olharam ao redor da sala hoje, ele viu que isso não foi espontâneo, mas planejado. A sala era revestida com material à prova de som para que nada pudesse ser ouvido. Havia também outros itens de que a garota precisava quando estava sozinha. Billy chegou à casa de Leslie, que já estava no hospital, e perguntou como ela estava. Os médicos disseram que seu estado era grave, mas que ela provavelmente ficaria no hospital por um tempo e se recuperaria. Você está comigo? Ela estendeu a mão. Sim, Leslie acenou com a cabeça. Ele ainda tinha muitos assuntos pendentes naquela cidade e deveria ser testemunha em um julgamento que seria realizado, mas não se sabia quando. Billy e Leslie entraram no carro e foram embora. Ambos estavam em silêncio, pois o que havia acontecido nos últimos dias foi um choque para todos. Sabe, eu só queria surpreendê-lo, fazer com que ele percebesse como era ruim trair as pessoas próximas a você, e acabou que, e Leslie disse lentamente, porque ela não conseguia se imaginar vivendo com um homem como aquele, o que ela estava perdendo. Não fique com raiva, Billy pegou sua mão novamente. Obrigada por tudo, ela encostou a cabeça em seu ombro. Ela foi para casa hoje, ligou para o trabalho e disse que estava um pouco doente e que ficaria em casa por alguns dias. No dia seguinte, Billy foi visitá-la, mas ela disse que não queria vê-lo ainda. 3 dias depois, a própria Leslie ligou para o Billy para pedir que ele fosse vê-la. Ela havia sentido tanto a falta dele nos dias em que esteve fora que percebeu que não conseguiria continuar sem ele. Olá, ela entrou em seu apartamento. Billy, percebi que você é um homem muito bom e decente e quero manter contato com você, não queria esconder nada de você. No momento, Leslie achava que precisava de ajuda psicológica. Eu faria qualquer coisa por você, só para tê-la por perto, mas não vou apressá-la a ir a lugar algum. Por enquanto, podemos continuar amigos, nos ver, conversar. Por fim, Leslie pediu o divórcio. Harvey foi arrastado para interrogatórios, mas não havia nada para provar, porque Naomi pintou tudo de cor, sem mais nem menos. Harvey não negou muita coisa, apenas percebeu que estava preso. No julgamento, ele gritou algo para Leslie, mas ela não olhou para ele nem o ouviu. Quando foi chamada como testemunha, ela rapidamente contou tudo o que tinha visto e sabia, bem como a condição de sua mãe, e saiu da sala do tribunal. Ela não estava interessada no que ou como o homem seria tratado. Agora ela se culpava pelo fato de que uma vez, muitos anos atrás, ela não havia escutado a mãe e não havia feito o que ela disse. Garota, estou indo vê-la. Billy caminhou em direção a ela e sorriu. Fazia quase 3 meses que Harvey estava preso. E estou feliz, ele sorriu de volta. Minha querida Leslie, você quer ser minha esposa? Ele se ajoelhou e lhe entregou uma caixa com um lindo anel. É claro que ela o abraçou, e hoje ela sabe com certeza que tomou a decisão certa. Então, vamos ao cartório e solicitamos o registro, disse ele a ela. Vamos, ela pegou o braço dele e eles se dirigiram ao local onde Billy a havia convidado. Só posso lhe dar uma data daqui a 1 mês e meio, olhou para ele a mulher que estava fazendo o pedido. Tudo bem para nós, Leslie olhou para Billy. Sim, como você quiser, querida, ela não se importou. Depois disso, eles foram ao restaurante. Leslie ligou para Kate e Lucy, contando-lhes a feliz notícia. Elas ficaram muito felizes em participar da reunião. Lembraram-se de quantos anos atrás haviam se sentado na cafeteria e conversado sobre o casamento de Nastia com Harvey. Não, por favor, meninas, ele pediu. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, calem a boca. Elas acenaram com as mãos. Havia muito o que fazer, disse Kate, como sempre, que estava atenta a tudo. Acho que não estamos convidando muitos amigos e conhecidos, estamos? Leslie olhou para o namorado. Acho que sim, meninas, alguns dos meus amigos estão indo, mas com certeza convidaremos sua mãe. Billy olhou para Leslie com olhos amorosos. Ele era incondicional, e agora percebia que o homem nunca havia lhe desejado mal, apenas o bem. Leslie não comprou um vestido, ela já havia feito isso uma vez e não deu certo. Ela decidiu ir ao cartório com um simples terno creme. Tem certeza de que é a coisa certa a fazer? Perguntou Kate. Tenho certeza de tudo,
Ela sorriu para a amiga. Leslie agora sentia com todo o seu ser que estava feliz. Ela tinha tudo com que poderia sonhar. Um homem maravilhoso ao seu lado, uma mãe praticamente saudável, um emprego, amigos. Diga-me, eu queria lhe perguntar, como Maddie, a vizinha de sua mãe, reagiu quando ela voltou? Billy perguntou a Leslie um dia. Eu nem sei, ela não me disse, deu de ombros, mas isso não importava mais. Então, você está pronta para amanhã? Perguntou-lhe Billy. Hoje, Kate havia sugerido que Leslie ficasse com ela, pois dava azar ver uma noiva antes do casamento. Mas ele tomou sua futura noiva nos braços e disse que nunca, jamais, deixaria que ela se afastasse dele. Eu te amo, ele sussurrou em seu ouvido. Você não sabe o quanto eu a amo, ele a abraçou. Ele tocou a cicatriz daquela ferida com os dedos. Lembro-me de todos os livros que você leu, 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 lembro-me de todos os livros que você leu. Eu me lembro de todos os livros que você leu para mim. No começo eu pensei que um anjo tinha entrado no quarto, ele estava mexendo no cabelo dela e a beijando. Ouça, onde está Naomi agora? Perguntou ela a seu futuro marido. Não sei, estudando, ou talvez ela tenha ido para casa, disse ele. E vamos convidá-la para o casamento também, sugeriu Leslie. E onde vou encontrá-la? Porque amanhã é feriado, ele fez uma cara de surpresa. Eu sei que você pode fazer qualquer coisa, ela o beijou no queixo. Está bem, prometo que a encontrarei, mas só se ela não estiver muito longe, eles se abraçaram. Tudo bem, vamos para a cama, já é tarde, amanhã haverá uma noiva com olheiras, Leslie riu. Boa noite, meu amor, ele a beijou. Eu amo você, ela o repetiu. No dia seguinte, Billy se encontrou com Selena na estação pela manhã e depois foi à delegacia de polícia para obter o endereço de Naomi. Ele pegou o endereço da escola e o endereço residencial dela, por precaução. Depois, foi procurá-la. Olá, a garota se assustou. Está tudo bem, não se assuste, quero convidá-la para o casamento, ele lhe entregou um convite. Uau, ela olhou para ele com olhos que deixaram Billy maravilhado. A garota havia passado por tanta humilhação e dor, mas ainda acreditava em milagres. É isso mesmo, esperamos você em algumas horas, ou você pode vir comigo agora mesmo, sugeriu ela. Se eu puder, irei com vocês, ela olhou para as amigas que a aguardavam. Faça suas malas, rápido, e ela se dirigiu ao carro para esperar por ela. De volta a casa, Leslie se reuniu com sua mãe. Selena já parecia muito melhor do que da última vez que a filha a tinha visto. Ela podia se locomover com a ajuda de um andador, mas, em casa, podia andar sozinha. Mamãe, me desculpe por tudo, sua filha a abraçou. Sim, bem, quem vai se lembrar da senhora idosa? E a mulher chorou. E Leslie viu que ela não era rígida nem má, uma mulher completamente normal que ama e teme por sua filha. Todos estavam prontos, tudo o que restava era chegar ao cartório. Todos entraram nos carros e partiram. Kate e Lucy olharam para Leslie e perceberam que agora ela estava realmente feliz. Quando chegaram, os noivos estavam todos bem vestidos. Billy também decidiu não comprar um terno. Ele vestiu seu uniforme e eles agora estavam muito bonitos. Eu concordo, alianças, um beijo. E depois o restaurante, os parabéns dos amigos e namoradas. Mamãe olhou para a filha e agora viu que ao lado dela realmente estava sua alma gêmea, um homem que protegeria, proveria e faria tudo por sua esposa. Posso dizer alguma coisa? Leslie pediu silêncio às amigas. Claro, silêncio para todos, a noiva está falando, disse Kate em voz alta. Meus queridos parentes e amigos, ela olhou com carinho para a mãe e depois desviou o olhar do marido. Ele estava ao lado dela. Leslie, por que você está tão preocupada? Podemos contar mais tarde. Ele perguntou em seu ouvido. Não, eu quero lhe contar agora, ela balançou a cabeça. Tudo bem, ele concordou com ela.
Sim, eu tive um primeiro casamento, e talvez não tão bem-sucedido quanto este. Digo isso também porque eu realmente queria ter um filho, mas Deus não me deu um. Acho que ele viu que tipo de pai eu teria, e nesse ponto Billy pegou a mão da esposa. Ele sabia que era um assunto delicado para ela. Por que está falando sobre isso? Ele não entendia. Silêncio, Leslie gritou. Silêncio. Ela colocou o dedo nos lábios do marido. Já faz muito tempo que todo mundo se cala sem ela. Quero dizer, Deus viu Billy à primeira vista e imediatamente o recompensou com um bebê. Ela apertou a barriga. Não pode ser. Billy pulou na hora e abraçou sua esposa. Sua mãe chorou, seus amigos se alegraram. Os jovens foram para casa. Agora Billy protegia sua flor, não a deixava fazer nada. E, alguns meses depois, os pais felizes, passeando no parque com um carrinho de bebê azul, estavam felizes.